Paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos cumprimenta a irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Hoje vamos estar fazendo um estudo. Eu achei aqui um estudo que eu tenho, falando do anonimato do apóstolo Paulo. Vamos estar falando. Vamos orar para entrar neste estudo, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus querido, eu entro na Tua presença, Pai, para pedir perdão dos meus pecados, minhas faltas, Senhor. Te agradecer, meu Deus amado, Deus soberano, segura, meu Pai querido, em minhas mãos. Meu Senhor, que essa palavra venha chegar, ó Pai, aos corações, ó Deus. Que o Senhor venha, meu Deus maravilhoso, Espírito de Deus, fazer a Tua vontade, Senhor. Fala, meu Pai, aos corações. As pessoas, ó Deus, que precisam ouvir, Pai querido, esta palavra. Espírito da verdade, visita, meu Deus, os Teus servos, Tua serva, Pai. Esta pessoa que entrou, meu Deus, querido e maravilhoso, pedindo ao Pai querido, aleluia, Senhor. Que o Senhor venha falar ao coração. Ajuda, Deus maravilhoso, e dá vitória para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala sobre um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, melhor dizendo. Quando a palavra de Deus ela vai nos dizer, né? Paulo aparece em Atos dos Apóstolos, a primeira vez que vemos falar em Saulo, é em Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Saulo, o nome Saulo, né, do apóstolo Paulo, aparece a primeira vez que é mencionado o nome dele na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 58, quando ele consente na morte de Estevão. Diz assim: e expulsavam da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Capítulo 8, verso 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aqui é a primeira vez que aparece o nome Saulo, né, do apóstolo Paulo na Bíblia. A palavra de Deus vem falar do anonimato, esse estudo, melhor dizendo, vem falar do anonimato de Paulo. Poucas pessoas sabem que Paulo, antes de cumprir o seu ministério, de seguir o seu ministério, seu propósito, seus desígnios, de Deus fazer dele o grande Paulo. Primeiro, Paulo teve que passar por uma escola aonde nós não queremos, nós temos que passar por essa escola. É a escola do anonimato, né? Paulo fica 14 anos esperando, e nessa grande espera, eu creio que ele tem um aprendizado com o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus que está aqui em Gálatas capítulo 2, o verso 1, que diz assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. 14 anos depois, Paulo aparece. Deus não forma homens da noite para o dia, para realizar a sua obra. Vamos ver alguns exemplos aqui. Moisés foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar líder dos hebreus. Pense nisso. Ele não avistou a sarça ardente senão aos 80 anos. Davi, após ser ungido rei, assumiu o trono aos 30 anos, após cerca de 13 anos. Após cerca de 30 anos, sim, 13 anos, vivendo como fugitivo, caçado e perseguido por Saul. Mais ou menos, né? Aleluia. A Bíblia não fala a idade dele,
mas sabemos que ele ainda era um menino quando foi ungido a rei. Davi. Agora, José. Após ser vendido como escravo pelos seus irmãos aos 17 anos, foi governador do Egito aos 30 anos. Isso mesmo, 13 anos de espera, vivendo como escravo, mordomo e prisioneiro. João Batista. Antes de começar o seu ministério, foi treinado durante anos no deserto. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Com o apóstolo Paulo, não poderia ser diferente. O que a Bíblia registra sobre o tempo do anonimato do apóstolo é o seguinte. Gálatas, capítulo 1 e o verso 2, que nós vamos ler. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 1 e o verso de número 2. E todos os irmãos que estavam comigo às igrejas da Galácia. Aleluia, glórias a Deus. Paulo ficou algum tempo na Arábia e Damasco, 3 anos. Gálatas, capítulo 1 e o verso 17, que nós vamos ler. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aleluia. Vamos ler aqui também o 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois de 3 anos, ele foi para Jerusalém e ali ficou com Pedro 15 dias. Depois desses 3 anos, foi para Jerusalém ficou 15 dias e conheceu somente Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Voltou para sua terra natal, Tarso, na Cilícia e Síria. Gálatas, capítulo 1, verso 21. Vamos ver. Que diz assim: Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Aleluia. Barnabé foi até Tarso, convidá-lo para ensinar em Antioquia da Síria. Atos, capítulo 11, e o verso 25 e 26. Vamos ler. Diz assim a palavra. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Estando em Antioquia, ensinando os gentios por alguns anos, chega um profeta por nome de Ágabo e profetiza uma grande fome durante o período do imperador Cláudio. Por esta razão, a igreja dos gentios comissionou Barnabé e Paulo para levarem a ajuda aos irmãos de Jerusalém. A igreja dos gentios comissionou, Paulo e Barnabé para levarem ajuda aos irmãos de Jerusalém. Amém? Vamos ler aqui aonde está escrito, Atos, capítulo 11, verso 27 ao 30. Vamos ler. Naqueles dias disseram profetas de Jerusalém para a Antioquia. Ele, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo,
E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciões por mão de Barnabé e de Paulo. Glórias a Deus. Também está escrito aqui em Gálatas capítulo 2, no verso 1 ao 2. Vamos ler. Gálatas 2, 1 e 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Por volta do ano 47, 48 depois de Cristo, isso aconteceu 14 anos depois, provavelmente, do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Gálatas 2:1, onde ele fala que foi depois de 14 anos que ele subiu para Jerusalém. Voltando de Jerusalém foi que Deus os comissionou, Paulo e Barnabé, para pregarem as viagens missionárias e para fundarem as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos buscar essa palavra, vamos ler? Atos 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Também vamos ler aqui, e depois da fundação de várias igrejas, é que eles foram para o concílio de Jerusalém, conforme Atos 15. Vamos buscar a palavra de Deus aqui. Vamos aprender, meus irmãos. É muito bom aprender do Senhor, muito bom ler a palavra do Senhor. Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Depois da fundação das igrejas, que foram para o concílio de Jerusalém, conforme Atos 15. Resumindo, quando Deus chamou a Paulo no caminho de Damasco, ele foi inicialmente desprezado, pois era um perseguidor. Ficou cerca de 14 anos sendo preparado pelo Espírito Santo. É importante ressaltar que, por certo, havia muitas dúvidas na mente de Paulo com relação à figura de Jesus Cristo no Velho Testamento, e era atribuição do Espírito Santo de Deus a aproveitar todo o conhecimento teológico que Paulo tinha para lhe revelar o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Paulo, aqui o que o escritor quer dizer? Paulo, ele não conheceu Jesus por meio das suas teologias, mas Paulo conheceu a Jesus Cristo pelo que ele passou, pelo tempo esperado. Paulo, ele aprendeu a conhecer o Senhor, que o Senhor não era a maneira que ele havia aprendido, do jeito que ele havia aprendido, no judaísmo, aos pés de Gamaliel, mas que Jesus Cristo era muito mais do que ele havia aprendido, ele era muito mais do que o que ele pensava. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Está em Apocalipse 13, verso 8, que diz assim: e adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo,
Paulo foi preparado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele não foi preparado pelo homem. Porque quando somos preparados pelo homem, levantados pelo homem, não dá certo. Se tornamos carnais, pessoas sem entendimento da palavra. Ou quando fala é uma teologia sem graça. Pessoa sem o Espírito Santo não é nada. Nada podemos entender da palavra de Deus se não for o Espírito Santo do Senhor para nos ensinar. O Senhor nos envia, irmãos, para os desertos da vida, as provações. Não é porque Ele nos desprezou, não. Mas o Senhor está nos ensinando no deserto, acreditar nele, confiar nele. Ele apenas está forjando o nosso caráter, nos ensinando. Ele está afiando a ferramenta para que nós sejamos mais e mais usados por Ele. Talvez você esteja passando aí por um processo, um tempo de desprezo, de abandono. Você aceitou Jesus e diz: eu pensei que eu ia mudar. Eu pensei que a minha vida ia ser diferente. Agora eu ia ser um homem conhecido por todos. Paulo era conhecido. Paulo estava aos pés de Gamaliel, aprendendo. Estava na escola teológica. Mas de repente Paulo tem um encontro com o Senhor. Quando ele vai perseguir o povo de Deus, ele tem um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, onde está escrito em Atos 9. E ali quando ele se vê, sendo encurralado, quando ele foi pescado pelo Senhor, não tinha para onde Paulo escapar. O Senhor diz: em vão é para ti lutar contra os meus agrilhões, lutar contra esse anzol, essa rede, que é o Senhor que te pegou agora. Então você pensa que vai brilhar. Chegou o meu tempo de brilhar. Agora eu vou ser conhecido, vou ser conhecida. Aí o Senhor vai, tira tudo, Ele permite, para te lançar lá no deserto, para deixar nós 10 anos, 20, 15, 14, como fez com Paulo. Mas nesse período Paulo estava se preparando, como João, como Moisés, Davi, José, para a hora certa o Senhor trazer novamente ele para a glória do Senhor. Vamos continuar lendo aqui a palavra de Deus. Esse estudo maravilhoso a respeito do apóstolo Paulo. A respeito da afirmação que Paulo fez em Gálatas 1, verso 15 ao 17. Vamos ler. Vamos ler aqui Gálatas 1, 15 ao 17. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Assim, o escritor do livro Heróis da Fé. Olha o que ele diz acerca do apóstolo Paulo, em sua série intitulada Heróis da Fé. Especificamente no livro sobre Paulo, um homem de coragem, graça, faz o seguinte questionamento: se não consultou outros cristãos, nem seus líderes em Jerusalém, de onde obteve todo o seu discernimento sobre a natureza do chamado de Deus, realidade do Evangelho e sua comissão direta de Cristo? Estou convencido de que recebeu tudo isso e muito mais durante aquele período de solidão, silêncio, obscuridade em que partiu para um lugar que chama de Arábia. Estou convencido de que foi ali, naquele lugar estéril e obscuro, que Paulo desenvolveu sua teologia. Ele encontrou Deus íntimo e profundamente em silêncio, sozinho. Penetrou nos mistérios insondáveis da soberania, da eleição, da divindade de Cristo, do poder miraculoso da ressurreição da igreja e das coisas futuras. Aquele que foi um cursor intensivo de 3 anos sobre
a sã doutrina, do qual surgiria uma vida inteira de pregação, ensino e escritos. Mas que isso foi ali que Paulo jogou fora seus troféus brilhantes e trocou seu currículo de credenciais religiosas por uma revelação vibrante com Cristo ressurreto. Aleluia. Como estava falando, Paulo, nesse período, assim como este escritor, ele tem a sua conclusão a respeito do apóstolo. Quando ele conheceu verdadeiramente a Cristo, foi quando ele estava sozinho, quando ele estava no deserto, quando ele estava só ele e Deus. Ali ele foi forjado pelo Senhor, aleluia, para uma grande obra. Foi feito um vaso. Ele jogou fora o seu orgulho, os seus troféus, o seu conhecimento, aquilo que ele havia adquirido há tanto tempo, há tantos anos, aos pés de Gamaliel. Toda a lei que ele havia conhecido, de nada serviria para ele se não tivesse o Espírito Santo do Senhor, se não tivesse a presença de Jesus, se não tivesse a aprovação do Senhor na sua vida. Do que adianta o conhecimento, do que adianta falar bonito, do que adianta conhecer as leis sem o Espírito Santo, sem obedecer ao Espírito Santo do Senhor? Quantos que pensam que sabe demais, que fala bonito, porque tem um cargo, porque fez um curso, tem um diploma pendurado na parede e acha que é tudo, mas não teve um encontro íntimo e pessoal com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, minha irmã, este estudo serve para mim, serve para você, para nós despertarmos e pensar: será que eu estou tendo um encontro com o Senhor? Eu estou aproveitando esse meu momento de solidão física, de abandono dos meus amigos, dos meus parentes, onde eu me encontro aqui, nesta casa, neste lugar, nessa empresa, onde não tenho amigos, ninguém quer se aproximar de mim porque eu sirvo ao Senhor? Será que estamos aproveitando esse momento para nos dedicar à Escritura, para nos dedicar mais a Deus, a conhecer mais de Deus, jogar o nosso orgulho fora, nossos troféus que trouxemos lá do mundo? Será que estamos abrindo mão do orgulho e deixando para trás, jogando fora, para sentir verdadeiramente a presença de um Cristo ressurreto, um Cristo santo que é diferente de tudo que já provamos nesta vida? Fica a pergunta. Vamos prosseguir. Foi tão usado pelo Espírito Santo que depois de Jesus Cristo não houve outro pregador como Paulo. Porém, vale ressaltar que Deus chamou Paulo para revelar algo novo e nem por isso ele fundou uma nova denominação, nem contrariou os demais apóstolos de Jerusalém e nunca saiu em suas missões por conta própria. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia, tinha cartas de recomendações de Jerusalém conforme Atos 13, verso 3. Paulo não era um aventureiro. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos 13 e o verso 3. Atos 13, 3 diz assim: Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia, glória a Deus. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ele não ia porque ele queria. Ele não ia porque era um aventureiro, mas ele ia porque ele era enviado pelo Espírito Santo do Senhor. Não fazia nada conforme o seu querer, a sua vontade, mas fazia segundo a vontade do Senhor. Andava pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade para se aparecer. Não desrespeitava os outros apóstolos. Foi um exemplo de um grande homem de Deus. Você hoje pode estar na mesma situação de Paulo, após a sua conversão no anonimato, pois você era um perseguidor da igreja,
As pessoas possivelmente podem olhar para você com desprezo por conta do que você era. Aprenda 3 princípios para confiar em Deus nas sombras do anonimato. Você é um anônimo? Você é um anônimo do Senhor? Você é um anônima de Deus? Aprenda. Primeiro, quando Deus nos prepara para o ministério eficaz, Ele inclui o que gostaríamos de omitir. Um período de espera, isso cultiva a paciência. Aleluia. Não queremos ter paciência, queremos para já. Só que Deus, Ele sabe nos ensinar, né? Segundo, à medida que Deus nos faz esperar, escondendo-nos nas sombras do anonimato, Ele nos mostra que não somos indispensáveis. Isso nos torna humildes. Terceiro, quando Deus finalmente decide usar-nos, o chamado sempre chega quando menos se espera, quando nós sentimos menos qualificados. Isso nos torna mais afetivos. Aleluia. Quando pensamos que não somos nada. Quantas vezes você já se pegou falando, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Deus se esqueceu de mim, quem eu era, quem eu fui. E hoje estou aqui esquecido. Pessoas se aproveitam quando você aceitou a Jesus para jogar no seu rosto, no meu. Quem nós éramos lá no passado e agora queremos ser santo, Mas nisso tudo aprendemos que o anonimato nos faz ter fé, ter confiança, conhecimento com o Criador, que Ele não desprezou, mas simplesmente está demonstrando o seu amor para conosco, nos ensinando a esperar nele, ter confiança nele, acreditar nele, que as promessas dele irá se cumprir, sim, no dia que Ele quiser, e na hora que nós menos esperar, Ele chega com a resposta. Não importa quanto tempo você está no anonimato, pois você hoje não pode ser reconhecido pelos homens, mas Deus te conhece, minha irmã e meu irmão. Deus te vê. A palavra de Deus nos mostra exemplos de pessoas que foram grandemente usadas por Deus, mas que inicialmente foram rejeitadas por seus familiares, amigos e pelo seu próprio povo. Davi, Gideão, Jeremias, lembra? Davi foi rejeitado pela sua própria família. Quando Davi chega para levar ali dos fatos, quando Davi chega para levar a comida para os seus irmãos, saber como eles estavam, ele escuta Golias falar contra o povo de Deus. E o que ele fala, quando ele dá o seu parecer, o seu irmão diz que ele era um egoísta, que ele era o que ele estava fazendo ali, porque não ia cuidar daquelas poucas ovelhas, desprezando Davi. Jeremias também foi um desprezado, Gideão. Por derradeiro, infelizmente, não há muitos hoje que são conhecidos pelos homens, mas são conhecidos pelos homens, mas não por Deus. Aleluia. Exemplo, irmãos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o que nós estávamos falando, pessoas que são levantadas pelo homem, são reconhecidas pelo homem, aplaudidas pelo homem, mas não é reconhecida no céu. Não é conhecida no céu essas pessoas. Se alguém fala o nome dessas pessoas, o Senhor diz: quem são esses? Eu não os conheço, porque não praticam a minha palavra. Então Deus não conhece, o céu não conhece aqueles que não estão debaixo da sujeição de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Não se submete à vontade do Criador.
Se submeter debaixo da sujeição do Senhor, e quando Deus ele fala para nós, ele levanta uma placa como se fôssemos condutores, motorista. E de repente aparece uma placa: pare, cuidado, vai devagar. Não sabemos entender os sinais de Deus. Vermelho, o amarelo, que é a atenção, e o verde, pode passar. Muitos querem logo o sinal verde, ninguém quer esperar no amarelo, muito menos o vermelho. Então temos que lutar para ser conhecido no céu, não importa se você é um anônimo, se as pessoas não dão nada por você, seu familiar olha para você e te despreza, às vezes você olha assim, você ora, você passa algo que Deus mandou falar para eles e eles não te valorizam, eles te desprezam, não dão a mínima para aquilo que você está falando. Mas saiba de uma coisa, irmão e irmã, você é conhecido no céu, o seu nome no céu é lembrado todos os dias, o nosso nome no céu é lembrado, porque tememos ao Senhor. Então, quando Deus ele coloca nós no deserto, não é para nós desesperar e achar que Ele não está nos vendo, como acontece comigo, acontece com você. Porque nós erramos e somos falhos, mas é para nós crescer e aprender com Deus, aprender na escola de Deus que o deserto é lugar de profeta, o deserto é lugar de pregador, o deserto é a escola do crente fiel. Você já viu o crente que não é fiel na escola de profeta? Escola de profeta não é, irmãos, uma faculdade somente, né? Hoje tem a faculdade. É bom, sim, aprender do Senhor, não é pecado. Mas a verdadeira escola de profeta é quando está nós e Deus, Deus e nós, no deserto. Tem um louvor que diz que o deserto não tem sacolão, não tem sacola, não tem mercado. É no deserto que a gente aprende, a gente busca mais, chora mais, vê as nossas misérias, nossas faltas, que somos totalmente dependentes do Senhor, porque quando estamos na abundância, quando Deus coloca em algum cargo, uma posição de destaque, às vezes passa pela cabeça do homem e da mulher de se exaltar. Por isso que Ele prova primeiro para depois entregar a bênção. Não é assim de mão beijada. Não é de qualquer jeito que Ele vai te levantar, que vai me levantar. Então aguarda, espera. Ainda está o sinal vermelho na tua vida, o amarelo. Quando você menos esperar, aparece o verde. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é? Profetizamos em teu nome, que não expulsamos demônios. O Senhor vai dizer: quem são vocês? Quando eu dei uma prova para vocês passarem, vocês disseram que eu não estava com vocês. Quando eu disse para vocês esperarem, vocês puxaram o tapete do seu irmão, derrubando e ficando no lugar. Foram reconhecidos pelos homens, aplaudidos pelos homens, conhecidos mundialmente ou aonde moram, né? Mas não são reconhecidos lá no céu. Apóstolo Paulo esperou 14 anos para que o seu ministério fosse, para começar o seu ministério. Moisés esperou 40 anos. Aleluia. José esperou 13. Davi esperou 13, não passou à frente de ninguém, não tocou no ungido do Senhor. Não ficava dizendo para Deus, porque eu sou eu. Por muitas das vezes Davi se frustrava, chorava, não entendendo o motivo de Saul perseguir, querer ter a sua vida por inveja. E às vezes para te poupar da morte, me poupar da morte espiritual, o Senhor nos esconde no deserto. O Senhor nos esconde no anonimato, onde as pessoas não nos conhecem. Veja bem, meus irmãos, uma árvore que dá fruto, todo mundo quer derrubar. Todo mundo passa e joga uma pedra. Agora aquela árvore que não dá fruto, as pessoas desprezam. Só querem mesmo a sua sombra. Assim que acontece com esses homens que estão brilhando, eles não dão fruto dignos de arrependimento.
As pessoas só querem mesmo as bênçãos, as orações, e eles querem os aplausos das pessoas. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o fruto. Ele busca o Senhor. Ele confia no Senhor, mesmo no momento de desespero, de dor. Paulo, ele inicia sua viagem missionária, suas viagens. Quando Deus ele levanta Paulo, ele levanta. E Paulo começa a levar a palavra do Senhor, não somente na Antioquia, mas o Senhor leva Paulo aos grandes da corte para levar a palavra de Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos tem muitos registros de onde Paulo passou e levou a palavra. A palavra do Senhor nos diz que Paulo fez 4 viagens missionárias, né? Em Atos dos Apóstolos. Você vai achar em Atos dos Apóstolos a primeira viagem de Paulo, onde nós lemos Atos 13, verso 1. Depois Atos 14, verso 28. Eu vou procurar aqui. Atos 14, 23. Vou ler. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando em jejuns, os encomendaram ao Senhor, quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Itália, e dali navegaram para a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram os olhos aos gentios e a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele passou muitas provações por amor à palavra. Ele fez 4 viagens missionárias, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 28, que eu li. Segunda viagem missionária, Atos 15, verso 36. Atos 18, 22. Da terceira viagem missionária, Atos 18, 23 e 21. E da última viagem, Atos 27, verso 1 e Atos 28, 16. O apóstolo Paulo passou por coisas que eu e você não suportaria. Eu creio que não. Eu vou estar lendo aqui. Vou ler para você aqui, para nós meditar um pouquinho, entender o que esse apóstolo passou, um dos grandes homens da Bíblia. 2 Coríntios, me perdoa. 2 Coríntios capítulo 11 e o verso 16 a seguir. Eu vou ler todo o capítulo para nós compreender. E outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me com insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança que gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere o rosto, envergonhando, digo, como se fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São
descendência de Abraão, também eu, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, perigos de rios, em perigos de salteadores, perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, por guardas as portas da cidade de Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Tá vendo, irmãos? Valeu a pena esperar 14 anos? Aí fala assim, mas ele esperou 14 anos, pregou a palavra, foi missionário, foi preso. Quando aquela menina, ele passava, aquela pitonisa, olhava para ele e dizia, ali vai um homem de Deus, ele e Silas. Mas valeu a pena, porque Paulo recebeu a coroa da vida, a coroa eterna. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós? Estamos combatendo o bom combate? Estamos acabando a carreira e guardando a nossa fé? Ou estamos murmurando, não esperando em Deus? Mesmo você que Deus já te levantou e você tem passado lutas muito amargas e não tem entendido o porquê. É porque a coroa da vida te espera, meu irmão. A coroa da vida te espera, minha irmã. Então vamos lutar para nós prosseguir e ser fiel até o fim, em nome de Jesus Cristo. Assim como foi Jesus Cristo, crucificado, padeceu, sofreu, foi humilhado por amor de mim, por amor de ti, daqueles que já foram, daqueles que virão. Vamos ser fiel, vamos lutar. Amém? Fica essa palavra, fica esse estudo, leia a palavra de Deus, procure, analise, vamos fazer uma reflexão como está a nossa vida e saiba que Deus está contigo em todos os momentos, Deus está conosco. Vamos orar. Você que ouviu a palavra, você que está fraco espiritualmente, precisa que o Senhor venha te tocar, venha mudar a tua história, faça um concerto com o Senhor, se aproxime um pouquinho, levante as suas mãos para o céu, dobre os seus joelhos, fala com Deus. Se você não puder dobrar o joelho, mas puder ligar o pensamento com o Senhor, liga teu pensamento com Deus e vamos falar com Ele. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quero apresentar, meu Deus querido, Deus poderoso, esta pessoa que está neste momento fazendo concerto, que está pedindo perdão ao Pai querido de todos os pecados, meu Pai, está voltando para Ti. Ajuda o Espírito de Deus, ó Senhor da glória, essa pessoa, meu Pai, a voltar para a Tua presença, fazer a Tua vontade. Abençoa, Espírito Santo da verdade, Deus maravilhoso, guarda, livra, meu Pai, os Teus filhos, Tuas filhas que até aqui, meu Pai, estiveram ouvindo, meu Deus, este áudio, Senhor da glória, da Tua palavra. Senhor, tem de misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor da glória, Deus poderoso. Segura, Pai, nas nossas mãos, repreendendo todo mal, toda seta, todo espírito maligno.
Abençoa teu povo, meu Pai. Livra, meu Senhor, da glória. Salva as almas, Senhor. Entrega, Pai querido, Deus maravilhoso, os estudos, ensinamento em tuas mãos. Que teu Espírito Santo venha esclarecer melhor, meu Pai, em cada coração. Vai visitando, guardando, livrando e protegendo, Pai. Coloca, Pai, as tuas mãos soberanas sobre nós e nos dá a vitória para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, fiquem todos na paz. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus proteja a vida de cada um. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Logo estarei terminando de postar também, o restante, as outras partes que faltam do estudo do Salmo 91, não esqueci, tá bom? Então que Deus abençoe. Hoje Deus me tocou para me trazer esse ensinamento. Eu espero que sirva para muitos, menos que seja uma pessoa que venha servir para a tua vida, para o teu elevo espiritual. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.